Bom, como vão? Vamos falar do livro da Maria Júlia Kovacs, Educação para a Morte. Ai, tá difícil achar aqui a câmera. Educação para a Morte, Quebrando Paradigmas. Esse livro pode ser usado como um manual por vocês para elaborarem o artigo, porque ela trata do que a gente já tratou e do que a gente ainda vai tratar na disciplina. A Maria Júlia Kovacs dá uma disciplina, essa disciplina Educação para a Morte, no Instituto de Psicologia da USP, há muitos anos, e ela conta essa história nesse livro, não é? E conta essa história e as bases dessa história, que são um pouco do que a gente viu. Então, ela vai trazer as origens, né? Bom, ela vai trazer quem vem trabalhando com isso nas últimas décadas, né? Que ela usa, que ela cita, que ela trabalha. O Philippe Arrier, a Elizabeth Kubler-Ross, ela vai tratar do suicídio, né? Então, acho que esse livro pode ajudar vocês na elaboração do artigo. Então, ela começa no prefácio, né? Esse prefácio chamado Esteja ao Meu Lado, e ela vai falar, né, que se a gente não sabe o que é a morte, tampouco a gente sabe simbolizar os primeiros momentos da vida, né? Que ao nascer a gente vivencia uma situação ímpar diante da qual a gente vive ou morre, né? Saímos do aconchegante útero materno rumo ao desconhecido em uma situação de desamparo total. Podemos supor que isso seja parecido com o que ocorre quando saímos do útero da vida para cair no desconhecido da morte. Isso nos aterroriza mais do que a própria morte. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O Otto Rank, que muitos desses autores com que a gente está trabalhando, especialmente o Ernest Becker, né, trabalha também e traz bastante. O Otto Rank fala que o único trauma humano verdadeiro é o trauma do nascimento. O único trauma que o ser humano realmente tem é o trauma do nascimento, né? O resto é balela, né? Ele diz que por que o trauma do nascimento? Porque você... Bom, porque no útero você funciona em perfeita harmonia, né? Dois seres funcionam em perfeita harmonia, né? Uma relação simbiótica, em que existem dois seres funcionando harmoniosamente. Vamos pensar, vamos um pouquinho lá em Platão. Nos diálogos, no banquete de Platão, uma das falas é do Aristófanes, que vai falar sobre o amor. E o que o Aristófanes fala sobre o amor? Né? Que o ser humano era um ser duplo, que tinha dois corações, duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, e ele foi ficando muito forte, muito inteligente. Ele andava aos pulos enormes, e se locomovia com muita facilidade em grandes distâncias, e foi ficando muito forte, muito inteligente, e começou a desafiar os deuses, né? Se sentiu poderoso. Nos mitos sempre os homens desafiam os deuses, né?
Então, e são punidos por isso, né? Eva e Adão comem a maçã e são punidos por isso, né? Então, os homens se consideram muito fortes e desafiam os deuses, e Zeus fica furioso e de castigo parte o homem ao meio, né? E fala, bom, daqui por diante, doravante, eu vou partir vocês ao meio e vocês vão passar o resto da vida procurando a outra metade de vocês. Eu vou separar as duas metades e vocês vão ter que se virar para encontrar a outra metade. E o Aristófanes, no Banquete de Platão, fala que esse seria o amor, né? Essa condenação que temos a encontrar essa outra metade. O Otto Rank vai falar, olha que bobagem, né? O homem nunca foi duplo, né? O homem não é duplo. Existe só uma situação em que o homem é duplo, né? Que é no útero materno. Né? No útero materno você funciona, dois funcionam harmoniosamente, em perfeita simbiose. Né? Então, no útero, você está no útero, mas ali são dois seres, são duas cabeças, são quatro braços, E o Otto Rank fala que o único trauma humano é o trauma do nascimento, porque você sai dessa situação de simbiose, de funcionamento harmônico, em que o bebê está aconchegado, ele está na temperatura ideal, a luz é filtrada, né? Os sons são filtrados, né? Tudo é filtrado, chega filtrado nele. Né? E quando ele está prontinho, que aquilo está tão bom ali, essa situação perfeita é interrompida inesperadamente e ele nasce. E ele nasce com dor. Ele sai daquela situação de harmonia, de simbiose, e ele nasce, ele passa, né, o nascimento é doloroso, ele passa, tanto que criança, parto normal, a criança nasce inchadinha, ele passar por aquele túnel, e ele e a luz fere os olhos dele, e os sons ferem os ouvidos dele, e ele vai chorar e ele sente dor nos órgãos todos dele, na garganta, na cabeça, né? E ele sente fome, e ele vai mamar e ele tem cólica. Então o Otto Rank fala que o ser humano, que o bebezinho, ele tem o cérebro, né? O computador está formado, mas ele não tem a linguagem. Então, o que ele guarda? Ele guarda sensações. Né? Ele traz para sempre essa sensação que quando uma coisa está bem boa, quando você está bem numa situação harmoniosa, gostosa, aconchegante, isso é interrompido drasticamente e você passa por uma outra situação assustadora e dolorosa. Né? E que isso seria o medo da felicidade, o trauma que gera o medo da felicidade e que está presente em todas as culturas no mundo. Né? Eu me lembro, quando eu era criança, que a gente estava brincando e provavelmente gritando muito. E a minha avó falava, cuidado, hein, vocês estão rindo muito, vocês vão chorar. Estão muito alegres. Vem coisa ruim por aí. Então, é o medo da felicidade. Né? Se a coisa está boa, cuidado. Pode piorar e assim é fatal, né? Vem feio, vem preto. Então, não seria esse medo, né, da morte também, esse medo né, a gente sair dessa situação e passar por uma situação de desconforto, não estaria também associada a isso? Então, voltando para a Julia Kovacs, esse terror, né, esse terror do que pode acontecer quando você cair no desconhecido da morte, né, nos aterroriza mais do que a própria morte.
O Gilberto Gil fala, né? Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Não sei se vocês já viram essa música do Gil. Eu acho que é num, num disco que chama Em Casa com o Gil, se não me engano. Né? Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer, porque ele fala, a morte é depois de mim, eu vou estar morto, não vou estar mais, não sei o que eu vou estar sentindo, agora tenho medo de morrer, né? Será que eu vou ter vontade de mijar, diz ele, né? Então, é, então seria esse medo da morte algo parecido, né? Então, essa obra, ela fala, essa obra aqui mostra a necessidade de a passagem para a morte, nesse desamparo, ser compreendida e contida pelos seres humanos. A gente precisa parar de negar a morte, ela acontece, né? Pelos seres humanos e pelas equipes de saúde, né? Então ela fala, as máquinas não são suficientes para que a humanidade viva melhor, né? Os seres humanos não sobrevivem sem a ajuda de outros seres humanos, né? Em todas as circunstâncias a gente precisa da ajuda de outros seres humanos, tanto que os bebês humanos não sobrevivem sem quem cuide deles, né? Nós somos um animal que não sobrevive se não for cuidado. A gente não sai andando sozinho, a gente não se alimenta sozinho, a gente não. E a gente precisa da ajuda, principalmente em momentos-chave, né? E a morte é um deles. Então ela fala, esse livro é para isso, para sensibilizar para esse momento, para profissionais de educação e de saúde, se sensibilizem para pensar na morte, porque para atender, para dar esse atendimento, ele tem que estar preparado, ele tem que saber que a morte existe. Se ele não sabe, né, como é que ele vai dar esse conforto para o outro? O Jung fala, nenhum paciente chega onde o terapeuta não chegou. Não adianta. Se você não chegou lá, seu paciente também não vai chegar. Se você não pensou nisso, você não vai fazer ele pensar nisso. Então, que ela traz, né, de princípio nesse prefácio? Esteja ao meu lado. Né? Ela vai falar, não é máquina. As máquinas estão cada vez melhores, mas a minha humanidade, né, a gente precisa capacitar seres humanos para estar ao lado das pessoas neste momento. Né? A gente tem equipes que estão ao lado dos bebezinhos que nascem. E na hora das pessoas que morrem, a gente deixa lá a máquina cuidando e pronto. Né? Então, ela até traz um poema, né? Esteja ao meu lado quando a minha luz enfraquecer e todas as rodas da existência se tornarem mais lentas. Esteja ao meu lado quando a imagem sensual for torturada por agonias que subjugam a confiança. Esteja ao meu lado, né? Então ela fala, olha, o poeta quer que alguém esteja ao seu lado, alguém com quem contará durante a passagem, tanto do nascimento quanto da luta pela vida e pela morte. Ele quer alguém ao seu lado, nada mais que isso. E é isso que ela propõe, né? Que as pessoas que trabalham, as equipes de saúde que trabalham com pessoas em situação de morte estejam preparadas para estar ao lado, ouvindo, acolhendo. Então, aí ela conta, né, bom, o que ela traz no livro? São 6 capítulos, né? Então, ela traz, nesse prefácio, ela fala, né, sobre que o profissional de saúde nem sempre está preparado para estar ao lado, né, e que isso ocorre porque ele não suporta a sua própria impotência e ela recorre aos mitos para pensar essa questão. Depois ela traz o Philippe Arrier, aquele livro Retratos da Morte no Ocidente, que eu disponibilizei para vocês também no AVA, se vocês quiserem dar uma consultada nele, ele é muito interessante. Esse não é o grandão, esse é o pequeno, tá disponibilizado lá no AVA. Depois a morte rehumanizada, que ela traz a Elizabeth Kubler-Ross e a Cicely Saunders.
Mas na Elizabeth Kubler-Ross ela traz muito do que a Elizabeth Kubler-Ross trata é, sobre a morte e o morrer, e inclusive aquelas fases da morte. Ela conta um pouco da história da doutora Kubler-Ross. Serve como um guia para vocês, se vocês não conseguirem ler a própria Kubler-Ross, por exemplo. Né? Porque ela começa a gritar para o mundo, o trabalho dela mostra para o mundo a necessidade de humanizar a morte, voltar a humanizar, porque antigamente ela era humanizada, ela deixou de ser quando a gente começou a hospitalizar, né? Com o avanço da medicina em que você entrega para a máquina, né? Para nascer está todo mundo ali, para morrer entrega para a máquina, isso aqui é muito complicado, deixa ele morrer lá com as máquinas cuidando, as máquinas vão cuidar direitinho, não é isso, né? Não é isso. Né? Aí ela vai falar sobre a morte escancarada, acidentes, desastres, homicídios e suicídios. E suicídios eu vou falar depois, na parte do suicídio mesmo, que a gente vai, no fim da disciplina, a gente vai falar sobre o suicídio. Mas ela vai falar, também, falar em morte escancarada. Gente, o Eduardo Gianetti... procurem nas redes, vocês vão encontrar. Digita Eduardo Gianetti, morte por desespero, ele falando de estudos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, por exemplo, que os jovens, homens jovens americanos, estadunidenses, têm menos chance de chegar vivo aos 50 anos que alguns países da África. Ele até cita o país, né? Por causa das mortes por desespero, que aumentou imensamente o número de mortes por desespero, né? Por uso de opioide, por acidente, por homicídio e por suicídio nos Estados Unidos. E ele vai falar, gente, a gente quer imitar esse país, né? A gente quer seguir, quer ser igual. Esse país, esse povo, essa sociedade é muito interessante. Bom, eu não quero. Aí ela vai falar do desenvolvimento da tanatologia, né, do papel desses autores como a Elizabeth Kubler-Ross e de trabalhos como a Elizabeth Kubler-Ross sobre o desenvolvimento da tanatologia, né, e bioética e cuidados no final da vida, né, em que ela vai tratar da morte com dignidade, porque é disso que se trata e é disso que aquela doutora brasileira, a Maria Cláudia Quintana Arantes, vai tratar no livro dela, que a gente ainda vai ver, sobre o direito a morrer com dignidade, né? A morrer sem dor, a morrer assistido, a morrer da forma que você escolhe, que o paciente escolhe, né? O paciente que escolhe morrer em casa, por exemplo, né? Ou que escolhe morrer. A aluna postou no fórum, né, daquele filme que, como eu era antes de você, eu acho, que o Yu decide morrer, né? E que quando a gente assiste, eu também, né? A gente assiste, a gente fica achando, não, ele vai querer fazer mais uma cirurgia, ele vai querer tentar, ele vai tentar alguma coisa, mas não, ele decide morrer. E a Elizabeth Kubler-Ross conta também um caso desse, né? Em que a esposa chama a médica e fala, né, não coincide que ela acaba de atender a mulher, o marido está chegando e a mulher fala para ele, né? Explica para esse homem que se ele me ama mesmo, ele tem que me deixar escolher. Eu não quero passar por mais uma cirurgia e ficar aqui numa situação pior, né? Eu quero parar de lutar, eu quero ir para casa, quero morrer em paz, né, no aconchego da minha casa, do meu lar, cercada das pessoas que eu amo. Não quero tentar mais. As coisas não vão voltar, né? É só mais sofrimento. Então, ouvir as pessoas, né?
as suas escolhas e garantir que elas tenham uma morte digna e acompanhada, né? Que você esteja, né? Que estejamos preparados para estar lá, né? Porque a gente só vai estar preparado para para atender nesse momento se a gente entender, né, que a morte existe, que ela é inevitável, que ela acontece. E para dar todas aquelas notícias, né? Na verdade, a cirurgia não foi bem sucedida, na verdade, descobriu mais alguma coisa, mais alguma gravidade. Mas você está junto, atravessando aquele processo, estar ao lado, né? Fazendo esse acompanhamento. É isso, me prolonguei mais do que pensava no vídeo, vou encerrar e depois a gente vem com a Maria Cláudia Quintana Arantes, depois com o luto, luto e melancolia e a separação dos amantes também, que é uma questão de luto e melancolia antes de entrarmos no suicídio. É isso.